pessoal. Dúvidas, perguntas, colocações são muito bem-vindas. Nenhuma dúvida, gente? Nenhuma Foi pergunta? muito bem explicado, eu acho. Até vou aproveitar o gancho para fazer uma correção aqui, que é o nome é Magazine Luiza e é a Luiza Trajano, né? Que é a pessoa, eu acho que eu acabei falando errado aí no meio, porque eu não me lembrei de cabeça, mas o staff aqui já me passou uma errata e já me multou em US$ 50 por esse erro aqui. Fica tranquilo. Caso eu tenha uma pergunta aí, com relação ao que você falou da cultura das pessoas. Mas, dentro de uma organização, se os seus fundadores, os seus criadores, não abraçarem essa ideia, como ele repassa para os seus líderes? É top-down. Quando vamos fazer uma ação nós somos todos aqui especialistas, né? O meu modo de pensar, as ações têm que ser combinadas quando elas já estão acertadas. Combinadas no sentido de ao mesmo tempo. Então é top-down e bottom-up. Então eu vou dentro de uma empresa e quero fazer uma mudança de cultura. Eu vou trabalhar na base e vou trabalhar no top. Mas antes de começar eu já tenho um agreement, eu tenho um acordo. E esse vem invariavelmente de cima para baixo. O acordo é com o dono da empresa, com os acionistas, dizendo: vamos fazer uma mudança de cultura, ela vai ser esta aqui, esse vai ser o caminho, esse vai ser o veículo. Beleza? Fechado. Aí eu multiplico, eu desço. Mas os primeiros que concordaram e participaram dessa mudança são os donos e os acionistas. Se eles não participarem, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai ser um desperdício de tempo, de dinheiro, porque não vai ter aderência, vai gerar insatisfação, vai ter desconexão. Você fala de paz e harmonia, o chefe vai lá e bate na cara. Então as coisas não têm. Elas têm que ter consistência. Transparência, consistência para gerar engajamento. Tem que ter a participação ativa e a concordância de quem manda ali, do dono, do chefe, do CEO, do diretor, e vir descendo. Porque aí quem está na base entende: opa, é verdade, é uma linguagem séria, vamos mudar, olha, até o diretor está fazendo, nossa, é assim agora. Então você cria essa mentalidade de mudança, senão não vai acontecer de jeito nenhum. Vai ser mais uma coisa que se põe lá, aí no final do ano sumiu, sem aderência nenhuma. O engajamento do dono, do fundador, dos acionistas, que também tem que ter, porque senão você não consegue disseminar esse engajamento junto com os líderes e os respectivos funcionários. Exatamente. A média liderança vai ficar desconectada, vai ficar talvez protegendo a sua equipe, mas apanhando de quem está em cima. Então ela fica ali no meio de espuma entre as garrafas, chega uma hora que quebra, não tem jeito. Não é uma ação sustentável. E aumenta o turnover na empresa. Sim, tudo isso tem uma consequência: turnover, desengajamento, refugo, insatisfação. Tem todos esses problemas quando você tem pessoas insatisfeitas trabalhando ou não estão dando o seu máximo, estão ali trocando horas por dinheiro. E a gente está falando de ser competitivo, de ser criativo, de ser inovador, de fazer mais com menos. A pessoa precisa estar engajada para fazer isso, senão esquece. Você vai ter desperdício, você vai ter falta de eficiência, as pessoas não estão nem aí. Aquela história: o cara não veste a camisa, porque o ambiente não é propício, né, para isso. Carlos, uma das áreas que a gente vê que está indo mais rapidamente no sentido de colocar o BI dentro da RH é o processo seletivo. Eu acho que esse foi o primeiro passo que foi dado. Particularmente, eu acho que fica muito mecânico, porque a gente, quando participa do processo seletivo, tem muito feeling de, vamos dizer, o santo que bate, vamos dizer assim, né? Você está lá, está conversando com a pessoa, você percebe que ela não tem tanta competência técnica, mas, putz, bateu o santo, ela vai se dar bem na minha empresa. Ela tem o perfil, vamos dizer assim, né? Certo. Mas muito o feeling do entrevistador. Você não acha que isso não tem como ser medido quando você coloca isso dentro de um processo mais, como é que eu posso dizer, mais eletrônico, sei lá, mais dados, com mais informação tangível. Tecnológico, né? Sim, sim. Bom, Mara, muito boa pergunta, né? Esse é um dos nossos core business. Tem sim, você tem capacidade de fazer medições. Normalmente o que você tem em bancos de dados nas empresas está
ligado a hard skills e a competências técnicas, ao currículo da pessoa, né? Onde estudou, que formação que tem, que experiência passou, idade, onde mora, toda essa parte que a gente chama de hard, de dados. Mas temos um dado interessante que mostra que 75% mente no seu currículo no Brasil. Esse eu não me lembro a fonte, mas é fácil de entrar na internet e digitar. São 75% das pessoas mentem nos seus currículos. Então, como acreditar num currículo? Então vamos na entrevista, vamos no feeling. Aí é mais complicado ainda, porque se a pessoa tem habilidades, ela consegue levar a discussão para o lado que ela quiser, mas não mostra quem ela é mesmo por dentro. Então, países mais desenvolvidos, os países que gozam dos 10% de turnover, de um número maior de engajamento, eles contratam melhor. E eles usam ferramentas tecnológicas para fazer isso. Eles usam as plataformas de People Analytics, como a gente está falando. Então você consegue medir hoje tendências comportamentais, você consegue ver níveis de estresse, você consegue ver nível de inteligência emocional. Às vezes o cara tecnicamente é excelente, o cara é muito bom, fantástico, tem não sei quantos anos de experiência, mas não tem uma inteligência emocional alta. Então ele perde o controle rapidamente, ou ele se fecha e se isola, ou ele fica bravo e grita. Ele não tem controle emocional para lidar com as situações de estresse. Isso não tem nada a ver com a competência técnica dele. Ou muitas vezes ele não tem as competências pessoais, como a gente viu lá, muitas delas em Davos, fora a inteligência emocional, mas análise de problema, criatividade, intuição, cognição, essas coisas ele não tem. Então você tem avaliações que conseguem medir isso e ver em que nível essa pessoa está. Bem como motivadores. Você não consegue engajar uma pessoa se ela, por exemplo, é um excelente técnico, trabalha bem pra caramba, ou um vendedor, e aí você promove ele para gerente da área, ou líder. Às vezes você perde os dois, porque o interesse dele, a motivação dele não é ser líder. É ser operacional, é trabalhar, contato direto com as pessoas, é ter aquele bônus, ganhar, ser competitivo, vender. É isso que motiva, não ser líder. Então, se você não observa também esses motivadores, você erra e a pessoa pode estar na vaga no lugar errado. Então, tem uma série de características que sim podem ser medidas, são tangíveis, e você pode ter tudo isso fácil de manusear em plataforma, em uso, que é um dos produtos que a Lidera Assessment tem no portfólio. Então, com certeza, é possível fazer. Eu queria fazer um comentário. Eu não sei. Legal. Me ouvindo? Eu não posso abrir meu microfone aqui porque eu estou perto do Carlos e aí a gente acaba entrando em choque. Enfim, eu entendo o seguinte, Mara, quando você pergunta, né, se não vai ficar muito automatizado, se não vai ficar meio robótico até, né, essa entrevista, essa seleção, eu digo que não, porque você ainda assim vai continuar com o seu feeling, né? Se você tem essa possibilidade, esse poder, né, vamos dizer assim, esse conhecimento, você vai continuar sim olhando para essa questão, né, para a sua percepção, mas você vai estar baseado em dados muito mais assertivos, onde não deixa com que você erre, que você se perca, na verdade, naquela sensação, naquela percepção que muitas vezes pode sim ser falha, né? A gente pode falhar numa percepção, mesmo que a gente tenha experiências, que a gente acredite fortemente que bateu o santo, né? Como você falou, deu certo, funcionou essa conexão, mas muitas vezes a gente pode estar errando, tendo uma percepção que não é a mais correta. Então, se eu tenho os dados para poder analisar e bater com aquilo que eu estou sentindo, eu acabo sendo muito mais efetivo e assertivo. Perfeito. Muito Legal. bem colocado, Roberta, porque é certo mesmo isso. As avaliações, a plataforma, ela não é tudo, de jeito nenhum. A avaliação, o laudo final do especialista é fundamental, é o ponto final do processo. Mas tira muito da questão do feeling, baixar o santo, e faz, como a gente comentou, tomar decisão com base a dados. Mas a decisão final é da pessoa, né? Não é da plataforma. Bateu o santo, não baixou. É verdade. Mais alguma pergunta, alguma colocação aí, que a gente possa agregar aí no nosso bate-papo? Tem mais uma aqui, Carlos.
Em relação ao que vocês estão falando no processo, há pouco tempo eu li, não recordo aonde foi o artigo, sobre que o processo seletivo, principalmente externo, ele se baseia na apresentação de um problema da empresa para o candidato e que ele deveria apresentar a solução. Uhum. Então, esse processo tem sua validade? Olha, para medir a capacidade dele, a experiência dele, a maturidade dele em resolver aquele problema, sim, com certeza. Então, se você está interessado em como a gente faz, por exemplo, treinamentos de compliance, eles vão colocando situações e você diz como você acha que deve resolver. E eles vão entender se você tem a mentalidade que bate com a política da empresa. Então, isso é comum utilizar. É um tipo de teste que é utilizado para ver. Eu acho interessante, se for bem elaborado, tem uma validade muito grande para medir isso daí. Que não é o que a gente está comentando, por exemplo, nível de inteligência emocional, motivadores, estresse e outras características. Esse serve para medir, por exemplo, se o cara tem experiência naquilo, ou pelo menos o bom senso, mesmo que não tenha, o que ele faria pela primeira vez. Então, se você vê aí, eu diria, não estou vendo o teste, né, que você está me falando, mas eu diria, vai acabar medindo maturidade, vai medir criatividade para aquela situação, tem a sua validade, sim. E com relação à percepção se ele adaptava à cultura da empresa, é válido também? Aí são coisas que você pode entender. A gente fez alguns trabalhos para alguns clientes grandes aí, e eles têm determinados perfis. A empresa tem uma cultura e eles dão um nome para um perfil. Por exemplo, o perfil X. E dentro desse perfil ele fala, esse cara é inovador, ele é desafiador, ele é protagonista. Eles vão colocando adjetivos ou competências ou características que a gente acaba desdobrando e entendendo bem. O que é protagonista para você? Ah, é o cara que quando acontece isso ele faz aquilo, e a gente vai trazendo para uma linguagem mais comum e comparando com alguns indicadores. Isso dá para fazer. Né? A cultura da empresa versus uma avaliação. Você combina vários dados. Dentro da nossa experiência, a gente tem lá coisa de 120, 130 dados diferentes que a gente consegue combinar e encaixar muito bem no que se diz aí de cultura da empresa, ou perfil genérico do funcionário, não para uma vaga específica, mas todo funcionário tem que ter aquela característica, e a gente tem condição de medir razoavelmente bem esse tipo de coisa. Ok, obrigado. Obrigado a você aí pelas dúvidas e boas colocações. Mais alguma questão? Eu gostaria de colocar, não é uma pergunta, mas eu acho que é importante colocar aqui, que a ideia principal que a gente tem aqui como com a apresentação, até com essa abordagem, né, é que a gente possa, sim, entender, né, e levar para os gestores, levar para as empresas, que o mais importante, cada vez mais, né, isso tem sido relevante, tem sido visto pelas empresas, que as pessoas que fazem a empresa ser uma empresa diferenciada, ser uma empresa que vai ter sucesso ou não, né? Então, as empresas, elas funcionam através das pessoas, né? Até então, não era visto dessa forma, né? Antigamente, hoje em dia, cada vez mais a gente percebe essa questão, que é muito importante a gente dar o valor para as empresas, né? Eu estou vendo a Mara que está dizendo que vai ter que sair, já saiu. Enfim, e aí, quando a gente começa, então, perceber que as pessoas que fazem as empresas serem diferentes e que eu consigo que o gestor, né, entre nesse barco, perceba essa questão, né, eu como consultor, eu como apoiador dessas empresas, né, eu consigo então um desenvolvimento maior, um retorno maior, eu consigo colocar as pessoas nos lugares que elas se dão melhor, né? Eu consigo trazer a questão do autoconhecimento para as pessoas, para que as pessoas, sim, possam dar o melhor delas, possam atuar em alta performance, possam, então, oferecer o melhor delas, né? Para que, sim, essas empresas
possam ser reconhecidas e cresçam, enfim, a gente possa ter empresas aí com alta performance, né, de forma geral. Então, eu acho que esse é o principal, né? O Carlos acho que pode acrescentar depois se ele quiser mais, mas eu acho que essa é a ideia principal, que com essa questão da pandemia a gente percebe um avanço muito rápido, um avanço muito grande nesse sentido de que podemos ser melhores, as pessoas fazem sim a diferença, né? E que se a gente entender dessa forma, né, levar isso para as empresas, né, para os gestores, a gente vai ter sim esse movimento, esse avanço também com as empresas, né, não só as multinacionais, né, mas sim as empresas nacionais também. Eu não sei se fui clara, se você quer acrescentar alguma coisa. Não, foi muito claro, eu acho que sem comentários, concordo com você, acho que é uma colocação muito boa, muito bem colocada. Carlos, Fernando, Fala, Fernando. eu não vou fazer uma pergunta, mas vou fazer um comentário. Primeiro, comentar que eu gostei bastante da tua abordagem, ela é bastante ampla, né, com tópicos na abordagem da maneira do conteúdo que você abordou, e, de fato, focando em pessoas, que isso é justamente o que faz a diferença, tá? E você passou em alguns aspectos da tua abordagem, especialmente quando falou da liderança, né, numa abordagem que passa por um cenário de gestão e controle pautado por onde o cara tinha antigamente, né, clareza, segurança e controle, né, por um momento que é esse momento novo que nós estamos vivendo agora, em pandemia e pós-pandemia, e que isso, sim, veio para ficar, e migrar para um modelo de gestão de amadurecimento das equipes, né, pautado pela questão da autonomia, da integração e do propósito, né? Acho que eu gostei, foi bem colocado sobre esse aspecto. Obrigado. A gente tentou ir bem nessa linha mesmo, que é o que a gente usa como trabalho, e bacana que você está aí alinhado com a gente. Uhum. Mais uma vez, né? A ideia é que a gente possa compartilhar essa ideia com mais pessoas, porque isso é fazer a roda girar para frente, né? É a gente usar a oportunidade da pandemia, né? Para que as pessoas percebam, de fato, onde está aí o diferencial que a gente pode ter. Crise ou oportunidade, né? Essa foi a discussão durante todo o projeto, todo o bate-papo. Legal. Beleza? Toda crise é uma oportunidade. Exatamente. Todo problema é um presente ou uma oportunidade. Exatamente. Depende do seu olhar. Que a mudança vai existir, ela vai, né? A gente precisa aí se adaptar. Como disse o Carlos. Aí o melhor. Pela dor ou pelo amor. É isso aí. Isso aí. Exatamente. Exatamente. Ela vai acontecer, mas você pode entrar nela por um dos dois caminhos aí. A gente está tentando pregar o amor. Escolha. Escolha você. Acho que é isso. Eu ia pedir agora para o Marcelo. Marcelo, se você pudesse depois encaminhar para a gente, para dar mais uma olhada na palestra do Carlos, seria interessante, se fosse possível. Entendeu? Não, sim. O que a gente tem feito e vai fazer nessa também? A gente gera um vídeo e disponibiliza no YouTube. Então, eu vou divulgar isso lá no grupo da BCO e no grupo do Meet também. Então, quem quiser ver isso depois vai estar disponível. Inclusive, as que a gente fez dos 3 cafés anteriores estão disponíveis no YouTube. Eu posso também passar o link para vocês. As 3 palestras anteriores também foram bastante interessantes. A hora que entrar lá no canal e curtir, né, se inscrever no canal, aí você passa a ter acesso a todos. Exatamente. Então, eu tenho o e-mail de vocês, eu passo, então, esse link dessa palestra. Passa o link, Ou então no canal para eu posso passar no canal, vocês já vem lá, já tem todas as... é verdade, mais simples. É melhor do canal. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Foi muito bom. Parabéns, muito bom. Tá? Muito boa a sua palestra, Carlos.
Bom, ficamos à disposição aí, gostei muito da participação de vocês e estamos aí à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só levantar a mão aí que a gente conversa. Ok, Carlos, muito bom, parabéns, gostei. Obrigado. Gente, obrigado a todo mundo aí também em nome da BCO. Esse café ele acontece uma vez por mês, sempre na terceira terça-feira do mês. Então, mês que vem teremos um outro assunto também, espero interessante. Ainda não fechamos o assunto do mês que vem, mas vamos procurar um assunto tão bom quanto esse para a gente trazer no próximo mês, tá ok? Ô, Carlos, consegue me ouvir? Oi. Sim. Desculpa, eu tendo um problema de... Estava no mute, não conseguia fazer uma pergunta. Uma coisa bem rápida. Sem problema. Eu acho que a tua apresentação é formidável, mas do ponto de vista administrativo, o que eu não vejo hoje em nenhuma pesquisa é que essa questão da pandemia não se fala num planejamento tático nem estratégico. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 3 situações muito críticas. A primeira situação é que nós temos uma pandemia que o mundo inteiro enfrenta isso e ninguém achou uma solução. Segundo ponto é que diz os maiores cérebros mundiais que até se achar a vacina vai demorar 1 ano e meio para se produzir e chegar até todo mundo. Então eu acho que a empresa ela tem 2 situações. É como ela vai continuar sobrevivendo com a pandemia que está agora, o que ela vai tomar de iniciativa se caso a pandemia não seja achado essa solução em 6 meses, ou quando ela achar a solução para fazer a vacina demorar 1 ano e meio. Então são fases diferentes. E agora aqui nos Estados Unidos está falando da segunda fase da pandemia, porque algumas vacinas foram feitas, aplicaram às pessoas e voltou completamente a pandemia. Quer dizer, pode voltar uma situação ainda pior do ponto de vista emocional das pessoas, ou seja, elas estão contidas num ambiente fechado, elas estão contidas num momento de estresse da família. Você pode ver a quantidade de brigas que há entre as famílias. Então, eu acho que o estudo da pandemia ela tem que ser fatiada nessas 4 vertentes. O que fazer em cada situação? Porque se a pessoa não se preparar para essa situação, por exemplo, pensava-se que até junho já tinha uma solução. Agora está se falando em março, isso pelos órgãos oficiais. Então, como reagir está lá? E se em março eu sei o que fazer? Entendeu? Então, essas 4 vertentes, eu acho que é muito importante que as empresas achem seu plano A, B e C. Não fica dependendo só de um. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Acho que o planejamento estratégico e tático de cada empresa é bem particular. Tem empresas que estão vendendo como nunca e sempre trabalharam remotamente, então estão batendo palma para esse processo. Tem outras que estão sofrendo. Então, cada uma vai ter uma visão de um processo que não tem fim marcado. Você está correto, a gente colocou isso no começo. Agora, o viés principal deste bate-papo aqui foi como é a cultura, como fazer o foco, como desdobrar de maneira geral qualquer tipo de empresa. Legal. Agora, especificamente, eu concordo com você. Você tem que ter um plano A, um B, um C, se tua equipe está em casa, se está sem caixa, se você tem que fazer uma coisa ou outra. Então, isso tudo vai ser, tem que ser pesado na balança. Se a gente pegar um caso específico, lá, vamos fazer um planejamento estratégico da empresa X. Aí vai se trabalhar no perfil dela, mas vai sempre se falar de empoderamento de RH, pessoas, criatividade, você vai usar os veículos. O que está dentro sempre segue pelo menos o meu ponto de vista, que é o que eu tentei passar aqui para vocês nesse bate-papo, segue esta dinâmica. Mas, lógico, tem que ter um desdobramento para cada uma. Não tem data, os governos não estão certos, a forma que a curva no Brasil está se comportando é diferente de outros países. Nós estamos num patamar mais estável. Dizem que isso é bom porque os picos não serão tão grandes. Não vai ser como outros países que caiu tudo e voltou tudo. A gente vai viver essas pequenas ondas por mais tempo. Então tem tudo isso a ser levado em conta, que são as incertezas, que são os problemas, que são as faltas, dentro do planejamento estratégico, que tem que ter plano A, B, C e D e bater com a realidade de cada empresa. Eu concordo com você. Eu acho que, eu queria comentar também, que eu acho que assim, o importante é saber e perceber que é um momento onde a gente precisa investir no desenvolvimento e não ficar esperando ver o que vai dar, entendeu? Esperando
ver como é que vai ficar. Porque não vai ter fim, né? Se vai voltar, se não vai voltar, se o normal vai voltar. A gente já sabe que o normal não vai voltar, o antigo normal, né? Então, como vai ser o final disso? Tem gente que está achando que daqui a pouco já volta. Tem gente que achou que já acabou, na verdade, né? E não acabou, a gente sabe disso, né? E tem ondas ainda por vir, né? Então, a ideia principal é porque tem muita gente que ainda está lá esperando. Eu não estou investindo em nada, estou esperando para ver o que vai acontecer, estou trabalhando em cima dos meus problemas, né, da questão financeira, eu estou aqui aguardando para ver o que vai acontecer. Tem muitas empresas que estão ainda nesse momento, né, pensando dessa forma. Então, a ideia principal é que a gente leve isso adiante, que é um momento onde eu preciso investir um pouco em relação ao desenvolvimento. Eu preciso investir nas pessoas nesse momento, né? Mesmo que eu não seja uma questão de investimento financeiro pesado, mas que eu preciso sim ter lá minha equipe formada para que quando eu tiver a possibilidade de voltar um pouco, né? Não posso dizer ao normal, mas voltar devagarinho a aquecer, vamos dizer assim, no mercado, eu estou preparado, eu estou à frente, na verdade, né? Eu posso seguir adiante mais preparado e não como eu parei lá no início, né? Então eu acho que isso é muito importante da gente entender e levar isso para os gestores, né? Roberto, eu acho isso muito bem colocado, mas eu também entro com outro ponto que a tecnologia deixa as pessoas mais frias, mais fechadas. A gente tem esse exemplo que quando você vai num restaurante, as pessoas sentam na mesma mesa e ficam o tempo todo no telefone. Então, eu realmente gostaria de, se possível, um dia ver uma palestra, o que o Recursos Humanos está fazendo para quebrar essa solidificação que está tendo entre relacionamento. O Brasil é um país que é um exemplo mundial de calor humano. Então, quando se fala em recursos humanos, eles realmente vão a fundo, vê a questão da pessoa, a situação que está passando. Agora, com esse tudo, as pessoas estão se fechando cada vez mais. Quando você, para gerar engajamento, é que a gente falou, é voltar para o básico. Escutar as pessoas, cuidar das pessoas, permitir que elas errem, que elas acertem, sentir que elas fazem parte de um projeto maior. Então, é aquilo que eu coloquei lá, é o básico, você está certo. Se a gente não volta para o básico, para o beabá, a gente se perde. Excesso de tecnologia é um problema, você tem toda a razão. Agora, quando você cria um ambiente onde tem empatia, tem conversa, tem preocupação, tem transparência, isso vai criar esse relacionamento saudável, que é o que você vê se você pega 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil, são essas características que você encontra lá dentro. Você pode ler. O que elas têm lá dentro? Isso que a gente acabou de falar aqui. Então as pessoas estão satisfeitas de estar lá, elas se sentem em casa, é uma família, é o que você escuta. Então, se você quer ter esse tipo de resultado, você tem que ir nessa direção. Esta que é a transição de cultura, mudança de cultura, desenvolvimento, como queira chamar. O viés são as pessoas. Você tem toda a razão novamente.